Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. Nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Geometria e Polaridade 2. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho, Química em Foco, e vamos ao Biscoitinho de Geometria e Polaridade 2. Um determinado elemento X no seu estado fundamental apresenta 6 elétrons a mais que a molécula de água. X se liga com átomos de hidrogênio para formar uma certa molécula. Muito bem, vamos aqui, X, elemento X, apresenta 6 elétrons a mais que a molécula de água. Você tem que observar o seguinte, se você vem aqui na tabela periódica, o oxigênio tem número atômico 8. Está vendo aqui, número atômico? O que o número atômico indica? O número de prótons e o número de elétrons, certo? Então quer dizer que o oxigênio, se o número atômico dele é 8, quer dizer que ele tem 8 prótons e 8 elétrons. E o hidrogênio? O hidrogênio aqui é 1. Quer dizer que o hidrogênio tem 1 próton e 1 elétron. Ou seja, o oxigênio tem 8 elétrons, o hidrogênio tem 1 elétron. Agora a gente sobe. Já que o oxigênio tem 8 elétrons e o hidrogênio 1 elétron, então se a fórmula da água é H2O, se o oxigênio tem 8 elétrons e o hidrogênio tem 1 elétron, mas eu tenho 2 hidrogênios, então ficam 2 elétrons para o hidrogênio. Então 2 elétrons do hidrogênio, 8 elétrons do oxigênio, 10 elétrons tem a água, certo? Uma vez que X no estado fundamental apresenta 6 elétrons a mais que a molécula de água, então X possui quantos elétrons? 16 elétrons, certo? Bom, e se ele está no estado fundamental quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 16 elétrons, ele tem 16 prótons. E quem é o elemento que tem 16 prótons? A gente vai lá na tabela periódica e vê quem é o elemento que tem 16 prótons. É o S, é o enxofre. E ele está na família 6A. Então, tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Então, X, se está na 6A, esse daqui é o elemento enxofre, S. E se é o enxofre, e ele está na família 6A, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele se liga com átomos de hidrogênio. Quantos? O S tem 6, com 7, não é isso? Logo, ele vai precisar de outro átomo de hidrogênio para ficar com 8. Muito bem. A ligação é covalente porque o enxofre é um ametal. Então, a ligação entre um ametal e hidrogênio, a ligação de ametal com hidrogênio, é covalente, Capadócio, covalente. Bom, aí eu te pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central? Sem fazer ligação química? Sobrou. Então, como é que fica? A gente vai escrever assim, S, olha lá, H, porque enverga, já que sobra. Muito bem, ele fala, escreva a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural do composto formado por X e o elemento hidrogênio. Então, a fórmula eletrônica está aqui, a fórmula estrutural é essa daqui, que eu acabei de desenhar ali embaixo, indivíduo. E aí ele pergunta a geometria e a polaridade. A geometria, lembra que envergou menino? Então, aqui, se envergou e não tem nada no meio, geometria angular. E qual é a polaridade? Fala para ti, qual é a polaridade? O S puxa, porque é maior do que o H. Vamos aqui lembrar, folclore, botar no nome aqui, folclore brasileiro. Índio, Saci, Chapolin. Quem é o elemento mais eletronegativo? O S ou o H? O S está aqui e o H está aqui. Como cresce para lá a eletronegatividade, o S é mais eletronegativo, então ele puxa. O S puxa e o S puxa. Logo, você tem um vetor resultante aqui, certo? Ou seja, ele não se anula. Momento de polar é diferente de zero. Logo, a molécula é polar, indivíduo. Polar. Muito bem. A questão 2 diz, o composto químico possui fórmula molecular XY4. O elemento Y possui, para seu elétron diferenciador, o seguinte conjunto dos números quânticos. Vamos lá, N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a menos meio. Muito bem, então X, se o N é 3, 3. Se o L é 1, lembra, o L é 0. Se for S, é 1. Se for P, é 2. Se for D, e é 3, F. Não é isso? Como o
L é 1, então ele é P. Então, vai ficar 3P. Vamos lá, o P são 3 caixinhas. 0 mais 1 menos 1, não é isso? E ele diz que parou em 0, então tem que parar nessa caixa. O quê? Para cima. Lembra que para cima é menos meio, para baixo é mais meio, Capadócio. Então, vamos lá. Ele tem que parar para cima, então, aonde? Na caixinha do meio. 1, 2, 3P, 2. Então, vamos à configuração dele. Como é que vai ficar? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, seguindo a configuração de Paulo, indivíduo. 3S2, 3P2. Agora conta, indivíduo. 2, 4, 10, 12, 14. Quem é que tem o número atômico 14? Quem tem o número atômico 14? Vamos ver, vamos lá embaixo. O número atômico 14 é o Si, silício, olha aqui, ó, 14. Está na família 4A. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó, o Si, que é o silício, está na família 4A, certo? Considerando que Y é o elemento mais eletronegativo do terceiro período, muito fácil. Você vai lá na tabela periódica e vê terceiro período, indivíduo. Terceiro período é a terceira linha da tabela periódica. Bom, você pode guardar que a eletronegatividade cresce para cima na família e cresce para a direita num período, ou seja, numa linha da tabela. Mas essa tabela periódica aqui, né, e é a tabela periódica da sua prova, ela vem os valores de eletronegatividade. Você não precisa decorar. Bom, terceiro período. Aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, é isso aqui que o tio está fazendo na linha. Melhor. Para não colocar de um jeito mais bagunçado, eu vou colocar assim, ó. O terceiro período aqui, ó. Quem é o elemento de maior eletronegatividade? Esse é 0,9, esse é 1,2, esse é 1,5, esse é 1,8, esse é 2,1, esse é 2,5, esse é 3, e esse não tem eletronegatividade. Então, logo é o Cl, cloro, indivíduo. A gente vai lá em cima. Então, vê então que é o elemento Cl. O Y é o elemento Cl. Então, se é XY4, é SiCl4, indivíduo. SiCl4. Vamos fazer? Si está na 4A. Então, se ele está na 4A, olha, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar agora o Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, 8, 8, 8 e 8. Logo, 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 nós temos o quê? Si, Cl, 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 Cl. Agora, olha comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, quando eu tenho, pela milionésima vez, 4 átomos envolvendo central, qual é a geometria? Geometria tetraédrica. E qual é a polaridade desse bichano? Aqui, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar o silício tem eletronegatividade menor que a do cloro. Vamos de novo. Folclore brasileiro. Índice Chapolin. Crescendo para a esquerda. Logo, fala para o tio, quem é mais eletronegativo? O silício nem aparece aqui, indivíduo. Então, só pode ser o cloro. Certo? Então, o cloro puxa, o cloro puxa, o cloro puxa e o cloro puxa. Logo, você concorda, Capadócio, que esse vetor anula esse e que esse vetor anula esse? Então, o momento de polar é 0 e a molécula é apolar. Todas as moléculas do tipo XY4 são tetraédricas e apolares. Então, tá aí. Escreva a fórmula química, SiCl4, a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, que é essa daqui, e a fórmula estrutural do composto, que é essa daqui, estrutural. Certo? Essa é a letra A. E ele pede qual é. Ele pergunta se é polar ou não. A gente disse que não. Aqui, ó. É polar? Não. É apolar. Por quê? Pois
o momento dipolar é igual a zero. Ou seja, as forças, fala para o tio, as forças se anulam. Muito bem. A questão de número 3 fala o seguinte. Analise as seguintes informações. 1. A molécula do CO2 é apolar. Vamos lá. C. 1, 2, 3, 4, porque está na família 4A. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vê aqui 6, 7, 8. 6, 7, 8. E aqui a gente vai ter O, 2 traços C, 2 traços O. Por quê? Sobrou par de elétrons no elemento central, indivíduo? Não sobrou. Então, não enverga. Então, a geometria é linear, certo? Como a força que um oxigênio puxa para um lado é a mesma que o outro puxa para o outro, esse vetor anula esse. Logo, o momento dipolar da molécula é zero. A mesma coisa acontece em cima. Então, a molécula é apolar. Então, vamos lá. A molécula de CO2 é apolar? Sim. Sendo formada por ligações covalentes polares? Vamos lá. A ligação covalente polar não tem nada a ver com a polaridade da molécula. A gente está falando que a molécula de CO2 é apolar. Você entende isso? O somatório das forças na molécula é zero. Agora a gente está falando da ligação. A ligação pode ser polar ou apolar. Quando é que a ligação é polar? Quando a diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Olha, você concorda que o carbono puxa? O carbono é 3,5. Tá? Tem que decorar isso? Não, tem que olhar na tabela. A tabela diz. O oxigênio é 3,5. Aonde, Binho? Aqui, ó. O tio já explicou, ó. Onde é que fala? Fala aqui, ó. O oxigênio aqui, ó, 3,5. Certo? E o carbono é 2,5. Logo, a diferença de eletronegatividade é zero? Não, concorda? Dá 3,5 menos 2,5, que vai ser igual a 1, certo? Então, se a diferença de eletronegatividade é diferente de zero, a ligação é polar. Então, o CO2, a molécula é apolar, sendo formada por ligações polares. Verdade, a ligação é polar, mas a molécula, o somatório das forças é zero. Então, a molécula é apolar. Então, a 1 é verdadeira, tá? Então, ó, a gente pode cortar B, a gente pode cortar C, a gente pode cortar D. Olha que maravilha. Eu vou fazer a 2 por desencargo de consciência, tá bom? Porque a 1 é 3, certo? A H2O é polar, a gente sabe que a água é igual ao urso. Então, o O é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um H de um lado, tem um H do outro. Aí eu faço 6, 7, 8. Sobrou par de elétrons no meio? Sobrou. Então, enverga. Então, o oxigênio puxa porque é maior. O oxigênio puxa porque é maior. Aqui, ó, tem vetor resultante aqui em cima. Então, o meu momento dipolar é diferente de zero. Logo, a molécula é polar. Certo? Muito bem. A molécula é polar? A molécula de H2O é polar, sim. Sendo formada por ligações covalentes apolares. Não existe nenhuma molécula polar de ligação apolar. Guarda isso. Mas por que isso está errado? A ligação não é apolar. Por quê? Pelo mesmo motivo ali em cima. O oxigênio é 3,5 e o hidrogênio é 2,1. 3,5 menos 2,1 dá 1,4. Ela é até mais polar do que a do CO2, que deu 1. Certo? Aqui, ó, quanto maior for a diferença, mais polar a ligação é. Então, a molécula é polar, a ligação é polar, certo? Lá, aqui, ó, no CO2, ó, a molécula é apolar, porque se anula, tá vendo que esse anula esse, mas a ligação é polar. Por quê? Porque a diferença não dá zero. A3 fala, a molécula NH3 é polar, sendo formada por ligações iônicas? Não. Por que não? O nitrogênio é um ametal. H é hidrogênio. E a ligação entre ametal e hidrogênio é covalente. Para ser iônica, tem que ser o quê? Metal. E isso aqui não valeu, não. Vamos para outra cor. Aqui, ó, metal mais ametal. Para ser iônica. E não é metal com ametal aqui, indivíduo. É ametal com hidrogênio. Então é covalente. Então tá errado.
Letra A. Tudo bem. Vamos para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte: as substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Muito bem, a gente até falou ali em cima. O SO2, o S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O S está no meio porque está em menor quantidade. A gente põe o outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que a gente faz? 6, 7, 8. A gente completa o S e o O e faz dativa para o outro lado, certo? Aí eu te pergunto, sobrou par de elétron no meio? Sobrou. Então, aqui, ó. Se envergou menina, a ligação é o quê? É angular. Angular, certo? Ele é angular. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, só se olhar lá na tabela, porque a eletronegatividade do oxigênio é 3,5 e do enxofre é 2,5. Então, o oxigênio puxa e o oxigênio puxa. Logo, indivíduo, você vai ter aqui, ó, o vetor resultante aqui. Então, o momento de polar é diferente de zero e a molécula é polar. E como ele falou do CO2, eu vou colar em cima, porque eu vou dar mais uma vez uma de Jaiminho do Chaves, querendo evitar a fadiga. Ele fala o quê? Sobre essas moléculas, dessas substâncias, é correto afirmar que ambas são polares? Não, o CO2 a gente já viu que é apolar, não é isso? Então a letra A está errada, nem para terminar de ler. Ambas são apolares? Não, a gente acabou de ver que o SO2, não é isso? Ó, botar o CO2 que está aqui, indivíduo, e o SO2 que está aqui. Ambas são apolares? Não, o SO2 é polar, a gente acabou de ver que ele é polar. Apenas o CO2 é apolar? Até agora está certo. Pois apresenta geometria linear? Sim. Até aqui, vamos na letra C. Ambas são polares? Não. A gente acabou de ver que o SO2 é apolar. Apenas o CO2 é apolar? Não, o SO2... Apenas o SO2 é apolar? Não, o SO2 é polar. Então só pode ser a letra C, indivíduo. Muito fácil. 5. P e Cl têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência. Então, P tem 5 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o Cl tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, sabe que o tio esquece, mas você pode botar aqui, ó, as bolinhas que sobram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4. Tá, indivíduo? Lá no SO2, no CO2 é a mesma coisa. Que o tio não botou aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui. Certo? Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vai ficar aqui o P, o Cl vai ficar 7, 8. É isso? 8. E o fósforo com 5, 6, não é isso? Aí o que eu faço? Eu vou pegar o cloro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, 8. Eu vou precisar de outro cloro. Por quê? Porque até agora o fósforo está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa ficar com 8. Então vou de outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, indivíduo. Sobrou par de elétron no elemento central? Sobrou. Então o que acontece? Ele enverga. A fórmula de Lewis está aqui, que é a das bolinhas. Certo? Vamos lá. Se ele vai envergar, ó, Cl, Cl, Cl. Certo? Aqui, ó. Sobraram 3 pares aqui. 3 pares aqui. 3 pares aqui, indivíduo. Indique a geometria da molécula do tricloro metano. Qual é a geometria quando enverga menino? Piramidal. Pirâmide trigonal. Trigonal piramidal. À vontade do freguês. Letra C. Qual o tipo de ligação formada entre os átomos de fósforo e cloro? Como o cloro tem eletronegatividade 3 e o fósforo eletronegatividade 2,1, a diferença de eletronegatividade é 0,9. E quando a diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7, a ligação é covalente. Ligação covalente. Nesse caso, covalente polar. Você entendeu por que covalente é polar? Porque não deu zero, certo? Bim, você pode dar um exemplo de ligação covalente apolar? Posso. Por exemplo, no Cl2. Cl2 é ClCl. Essa ligação
é covalente, concorda? Mas ela é apolar. Por quê? Porque o cloro é 3, menos o 3 do outro vai dar 0. Mas só quando for igual, não divido. Por exemplo, o PH3. O P tem eletronegatividade de 2,1 e o hidrogênio também divido. A eletronegatividade dos dois é a mesma. Então, no pH3, a ligação é apolar também. Por que é apolar? Porque a diferença vai dar 0. Você entendeu? Eu espero que sim. Se não, você pode voltar, ficar vendo 350 mil vezes o mesmo exercício, devagar, até você poder entender. Certo? Obrigado pela atenção. Te encontro no próximo biscoitinho.